Jesus está voltando. Aceite o Senhor na sua vida hoje mesmo. Olá, meu amigo, tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, aonde quer que você esteja, amém? Vamos para a mensagem de Deus. No livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesárea um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de continuo orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então nós notamos aqui que o anjo do Senhor veio até Cesárea, e ali tinha um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E todos os dias esse homem se punha de joelho ao chão, e ali ele clamava ao Deus Todo-Poderoso. Ali ele clamava a Deus todos os dias. Ali ele buscava o Senhor constantemente em oração. E aquele anjo, chegando ali, disse para Cornélio: Cornélio, eis-me aqui, Senhor. Vim dizer para você que as tuas orações têm subido ao trono de Deus. As tuas orações têm chegado aos céus. As tuas orações o Senhor Deus tem ouvido. Então aquele homem, ele fazia esmola. Aquele homem ajudava as pessoas. Aquele homem tinha um coração bondoso. E ele era piedoso e temente ao Deus do céu. E continuo, ele buscava o Senhor em oração. Todos os dias ele clamava a Deus. O que nós notamos nessa mensagem? Que nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de santidade a Deus. Nós temos que buscar ao Senhor. E este homem chamado Cornélio, ele era centurião da corte. Ele era um homem importante. Mas o mais importante na vida dele era o Deus a qual ele servia. Era o Deus a qual ele clamava todos os dias. E nesta mensagem, o Senhor ele quer falar conosco que nós temos que buscar a Deus todos os dias. Nós temos que clamar a Deus. Nós temos que ser piedoso também para com as pessoas. Nós temos que ajudar aquele que precisa. Por isso a palavra do Senhor disse: Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto no mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, e come. Mas Pedro disse:
de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou e recolheu o seu céu. Então, estes homens, eles eram homens de Deus, homens que viviam em oração, homens que eles não se contaminavam com coisas imundas, com coisas que Deus não se agrada. No entanto, o anjo mostrou para Pedro para ele comer um alimento, ele não quis. Ele falou para o anjo que não iria comer porque era algo incomum. E o anjo disse para ele: como você pode dizer que aquilo que Deus purificou é incomum? Então nós notamos aqui que estes homens, eles tinham uma vida. Eles tinham uma vida diante do Senhor. Eles tinham uma vida a qual eles tinham uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida afastada do pecado, uma vida a qual Deus se agradava deles. E o nosso Deus falava com eles. Como nos dias de hoje, Deus ele fala através da sua palavra. Deus ele fala ao coração do homem. Deus ele fala ao coração daqueles que estão prestes a ouvir a palavra do Senhor. E Deus, ele tem revelado a sua palavra através dos seus servos. Deus tem usado pessoas para que o evangelho chegue a muitos lugares. E Deus, ele quer que nós tenhamos uma comunhão com Deus. Deus, ele quer que nós tenhamos uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois estes homens oravam de dia, estes homens oravam de noite, estes homens tinham uma comunhão com Deus. Eles tinham uma fidelidade com Deus. E nós também temos que pegar o exemplo destes homens e sermos pessoas de oração, sermos pessoas fiéis a Deus. Porque Deus, ele conta comigo e com você para uma grande obra. E para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, nós temos que estar preparados diante do Senhor. Pois estes homens, eles eram preparados. Estes homens, eles se preparavam todos os dias, porque Deus falava com ele. Ele se afastava do pecado, ele se afastava das coisas ruins, ele se afastava daquilo que Deus não se agradava. E Deus então era com ele. Deus então era com aqueles homens. Deus também, ele quer ser comigo e com você que está ouvindo esta mensagem. Aquele homem, por nome de Cornélio, era um homem piedoso, era um homem que ajudava as pessoas, era um homem que estendia as mãos para ajudar o próximo, os mais necessitados. Mas ele também tinha uma comunhão com o Deus do céu. Ele tinha uma comunhão com o Senhor, ele buscava Deus em oração. E nós notamos aqui que a oração, ela é a ponte que nos une a Deus. Ela é a ponte que nos faz ter comunhão com Deus. É a ponte da oração. E muitos têm deixado a ponte da oração. Muitos têm deixado a ponte da comunhão com Deus. Muitos têm deixado a ponte de clamar ao Senhor. Por isso que Deus, nesse dia, está falando que aqueles homens tinham uma comunhão plena com Deus. Tinham uma comunhão, eles falavam com o Senhor todos os dias. E nós temos que pegar o exemplo, porque a oração, ela é uma conversa que nós temos com o nosso Deus todos os dias. Nós não precisamos de intercessores. A nossa oração, ela já vai direta, porque o véu do templo se rasgou. E nós temos a liberdade total de falar com Deus livremente. Então aqueles homens tinham esta comunhão plenamente de buscar a Deus todos os dias em oração. E nós temos que fazer o mesmo também. Clamar a Deus todos os dias. Porque a Bíblia diz que nós chegaríamos a dias difíceis, a dias trabalhosos. E nós estamos vivendo a esses dias trabalhosos, a qual o Senhor nos fala. Mas ele nos dá um alerta, que nós temos que estar na comunhão com Deus, na oração, indo
para a casa do Senhor, falando do amor de Deus, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus e também, acima de tudo, orando, clamando, buscando ao Senhor, porque através da oração Deus ele faz milagre. Através da oração Deus ele fala com o teu povo. Através da oração o Senhor restaura a vida de muitas pessoas. Através da oração pessoas são libertas dos vícios, são libertas de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, Deus ele fala na palavra que nós devemos ter uma comunhão com Deus, nós devemos ter uma comunhão com o Senhor, nós devemos ter uma comunhão, levar o teu santo nome, levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, anunciar que Jesus Cristo está voltando, anunciar que a palavra de Deus está se cumprindo, anunciar que Jesus ele é o único que pode salvar a alma do homem, que Jesus ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, para que o homem pudesse ter vida diante do Senhor. Amém, pessoal? Que você possa meditar nesta palavra e se gostou desse vídeo, compartilha e diga aí nos comentários de onde este vídeo está chegando aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Jesus está voltando. Aceite o Senhor na sua vida hoje mesmo.